Para nós começarmos o momento de oração desta noite, eu quero ler para você uma passagem que está em 1 João, capítulo 4, o versículo 17 ao 19. Olha o que está escrito. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que passagem linda, né, irmãos? Aqui está falando do amor, aqui diz que o amor de Deus, Ele lança fora todo medo, e que Deus nos amou em primeiro lugar, e só assim nós conseguimos amar ao próximo de todo o coração. E você já se perguntou o que é que Jesus mais valoriza? De tudo que os cristãos fazem, qual é a única coisa que o Senhor exige de nós até o fim da vida? A Bíblia conta no livro de Apocalipse, capítulo 2, que antigamente existia uma igreja na cidade de Éfeso que era muito dedicada e essa igreja tinha muitas qualidades. E para começar, era uma igreja que trabalhava muito. Os cristãos de Éfeso eram muito envolvidos na obra de Deus, eles faziam muitas boas obras. Além disso, essa era uma igreja que estudava a palavra de Deus. E não apenas os líderes da igreja, não apenas os pastores conheciam a palavra do Senhor, mas todos os membros. E quando alguns falsos mestres chegavam por lá, ensinando mentiras, eles eram desmascarados por todos na igreja. E se isso não bastasse, os crentes daquela igreja também eram fiéis a Jesus, mesmo sofrendo grande perseguição. Eles eram ridicularizados na cidade e mesmo assim, eles não abriam mão da sua fidelidade a Jesus. Então eles pareciam cristãos perfeitos, não é verdade? Trabalhadores, estudiosos e fiéis a Deus. Mas Jesus tinha uma reclamação contra essa igreja e ele manda uma carta para aquelas pessoas dizendo o seguinte, eu quero ler para você, está em Apocalipse capítulo 2, o versículo 2 ao 4. Olha o que Jesus disse. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha isso, irmãos, como eu acabei de falar para vocês, essa igreja parecia perfeita, só que só tinha um detalhe. Jesus disse que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. Então o amor, irmãos, é a coisa que Jesus mais valoriza. E é terrível pensarmos que podemos estar envolvidos em muitas atividades na igreja, podemos saber tudo sobre a Bíblia, podemos inclusive sofrer por causa de Jesus e mesmo assim não amá-lo de verdade. E se nós não amarmos Jesus de verdade, nada dessas coisas que fazemos para Ele tem valor. Por isso eu senti de trazer essa mensagem para vocês hoje. Porque não adianta nós irmos na igreja toda semana. Não adianta a gente fazer o bem para todas as pessoas, se a nossa motivação está errada. Então faça uma reflexão aí. O que te motiva a ler a Bíblia, a orar, a se envolver na obra de Deus? Às vezes nós podemos achar que estamos fazendo muita coisa por causa de Jesus, assim como os cristãos de Éfeso. Mas pode ser que o nosso coração esteja focado em outras coisas. Por exemplo, pode ser que você faça tudo isso por medo. Medo de ser castigado por Deus, medo de ir para o inferno, ou até mesmo medo de ser desprezado por outros cristãos, que talvez iriam te exortar ou até mesmo te zombar por você não estar fazendo o que é certo. Mas a Bíblia ensina que o amor deve ser a nossa maior motivação. O amor verdadeiro lança fora todo medo, como nós lemos lá no início da mensagem. Então, se você ama Jesus, se você busca fazer essas coisas com alegria e não por medo, então você está no caminho certo. Saiba que não adianta você ficar fazendo muita coisa, achando que com isso Deus vai se agradar de você. É lógico que tudo isso tem valor, mas Deus Ele quer o seu coração. Ele não quer ser apenas servido, Ele quer ser amado. Amém? E se você ama o Senhor de verdade, aí você pode trabalhar na obra, porque Deus quer que os seus filhos tenham amor pelo próximo, façam tudo por amor à obra, pois o amor deve estar acima dos dons, dos talentos. E o próprio Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o poder de transportar montanhas através da minha fé, ainda que eu queime o meu corpo na fogueira, ainda que eu faça grandes coisas que para os homens
poderia ser grande coisa, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada disso vai adiantar. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, a igreja tem valorizado mais o poder, mais os dons, mais os talentos e não tem priorizado o caráter, não tem priorizado o amor ao próximo. Quantas pessoas machucadas por causa de líderes que não demonstram amor, por causa de irmãos da igreja que ficam criticando, só observando a roupa das irmãs, dos irmãos, só falando mal das pessoas. Irmãos, isso tudo desagrada a Deus. Jesus disse que nós cristãos seríamos conhecidos neste mundo ao amarmos uns aos outros. É isso que as pessoas estão esperando de nós. Não seja enganado, irmãos. Tome cuidado, irmãos, com essas igrejas que só valorizam o exterior, que não valorizam o amor genuíno, o amor ao próximo, aos mais necessitados. A Bíblia diz que a religião pura e sem mácula é você demonstrar amor pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. É isso que agrada ao Senhor. Então peça para o Senhor, vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que coloque amor no nosso coração. Que Deus tire de nós toda má intenção, que Deus tire de nós também toda mágoa, todo rancor, que a gente consiga perdoar o nosso próximo. Tem muita gente que não consegue perdoar porque ainda se sente superior àquela pessoa. Ela pensa assim, eu jamais faria aquilo, eu sou uma pessoa de Deus, eu nunca cometeria aquele pecado. Meus irmãos, nós não somos nada sem Jesus. Se nós nos afastarmos de Jesus, faremos coisas piores que as pessoas do mundo, que as pessoas de fora que não conhecem a palavra de Deus. Então vamos pedir misericórdia de Deus e vamos pedir que Ele coloque o amor no nosso coração. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui, onde ouvimos a Tua palavra, te agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão me ouvindo agora. Meu Pai, te pedimos perdão, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, nós focamos nas coisas exteriores e nos esquecemos do nosso interior. Meu Pai, muitas vezes não confiamos no Senhor. Muitas vezes, Pai, nós somos tomados por uma preocupação em querer agradar ao próximo, em querer fazer algo somente para agradar os pais, agradar as pessoas, agradar o pastor, mas nós devemos fazer porque nós te amamos. Senhor Jesus, te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que não amamos de verdade, em que não amamos o Senhor e que não amamos o próximo, porque esses são os dois principais e maiores mandamentos. E a Tua palavra diz que o amor é o cumprimento da lei. Meu Pai, não deixa a gente ser conhecido somente pelas obras, somente pelos grandes feitos, pelos talentos que temos na igreja, mas que nós sejamos conhecidos sobretudo pelo amor. O amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante, o amor àquelas pessoas complicadas, pessoas da nossa família. Senhor, trabalha no nosso coração, Pai. Tira de nós toda raiva, toda mágoa, todo sentimento de vingança. Senhor, que a gente venha conseguir perdoar o nosso próximo. Meu Pai, a Tua palavra diz que o amor é a coisa principal e que sem ele nada seremos. E diante disso, meu Deus, eu te peço nesta noite, para que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela venha conseguir ser uma pessoa que ama mais, que julga menos. Meu Pai, eu também me coloco nessa oração porque eu preciso da Tua ajuda. Muitas vezes não tenho paciência, muitas vezes somos fracos e não temos tempo de ouvir o nosso irmão. Senhor, do que adianta irmos na igreja, cantarmos louvores, sermos dizimistas, se nós não soubermos o que é amar? Nos ajude, Senhor. Lance fora, Pai, todo medo, todo sentimento de culpa, todo sentimento de derrota. Que esse amor do Senhor possa entrar no nosso coração, porque é Ele que nos motiva a amar ao próximo e amarmos ao Senhor de volta. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, ó Deus, a sermos mais dependentes de Ti e que a cada dia nós possamos sentir o Teu amor em nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meu coração está cheio de alegria. Eu sinto aqui a presença de Deus. Como é bom buscarmos ao Senhor. Meus irmãos, é na presença de Deus que o nosso coração se alinha, porque a tendência nossa é nos desviarmos dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas, mas Deus fez cair sobre Jesus a nossa culpa, os nossos pecados, e hoje Jesus nos chama para voltarmos para Ele, porque Ele venceu todas as nossas dores, todas as nossas lutas. Jesus venceu tudo por nós e Ele ressuscitou. E se estivermos firmes com Jesus,
aí nós temos a salvação. Se nós crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós somos salvos pela graça, viu, irmãos? Não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas boas obras. Não adianta nada você ser uma pessoa boa, dar cesta básica todo dia da sua vida, não adianta. Se você não tiver Jesus, que é a porta da salvação, você ainda não é salvo. Você precisa que Jesus entre na sua vida e perdoe os seus pecados. Amém? Essa é a maior decisão que nós podemos tomar. E quando Jesus entra dentro de nós, irmãos, nós precisamos deixar que Ele governe a nossa vida, porque aí sim nós vamos viver em amor, aí sim vamos produzir frutos, aí sim vamos conseguir perdoar. Então nós precisamos de Jesus para tudo. Amém?